crianças que se comportam como adulto, adultos que se comportam como criança. Esse tema hoje está super em alta, né? A gente viu aí essas polêmicas do Felca falando sobre adultização. Por outro lado, a gente tem um movimento de crianças chupando chupeta. Gente, o que está acontecendo na nossa sociedade? E para isso, eu trouxe uma pessoa expert nesse assunto, a psicóloga Silvanice. Então, nós já temos um protocolo, né, de remoção de chupeta juntos. E eu vou pedir para hoje, para a gente quebrar o gelo, você se apresentar para a audiência e público aí. Aonde que eu olho? Eu sou Silvanice, sou psicóloga clínica, sou suicidologista e também terapeuta ABA, sou psicóloga infantil. E junto com a Juliana Pellini, a gente construiu esse protocolo de retiradas de bicos artificiais que a gente vai falar no decorrer do nosso podcast. É isso aí. E, Silvanice, assim, falando de um modo geral, né? Eu sei que foi uma polêmica, as pessoas começaram a ouvir falar sobre esse tema, mas explica para a mãe, para o pai, que eu acho que o nosso episódio ele vai ser muito importante, né? Para a família em si. Explica para esses familiares o que é a adultização de uma criança. Quando a gente fala de adultização, esse termo não é novo. O que acontece quando a gente está falando sobre a adultização, é algo muito antigo, que vem lá da época medieval, né? A adultização nada mais é do que fazer com que a criança viva coisas do adulto. Ao invés dela ser criança, ela passa a ser adulto. Ela é um adulto pequeno. Isso é adultização. E a gente vê que isso é tão comum, né, na nossa sociedade, por isso que eu já peço para vocês que estão assistindo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, curte, porque realmente é um assunto do nosso dia a dia. Então eu, como dentista, vejo muito isso, por exemplo, na cadeira, né, odontológica. Os pais chegam para uma criança de 3, 4, 5 anos e falam: fica quieto, abre a boca, porque você é grande, então você tem que deixar fazer. E a primeira coisa que eu falo para esses pais: eles são só uma criança, né? Não tem como a gente querer tratar essa criança como um adulto nesse primeiro acolhimento. Então, o choro faz parte, as coisas da infância faz parte, o medo. Eu sempre falo que ir no dentista já é difícil para um adulto. Você imagina para uma criança pequena. Imagina quando a gente tem que fazer procedimentos mais invasivos nessa boquinha. Então, eu percebo, Silvanice, que é um assunto que está no nosso dia a dia, né? É cobrado uma postura da criança. Sim. E para a criança é muito difícil de entender isso, porque em alguns momentos ela é criança. Os pais falam: você não pode isso porque você é criança. E já em outros momentos você tem que fazer isso porque você já está grande, né? Isso daí aconteceu comigo, com você, e os pais continuam reproduzindo. Então, acho que é um assunto importante para a gente falar, porque está acontecendo coisas muito perigosas que estão fazendo as nossas crianças irem por um caminho que não tem volta. E tirando essa parte que a gente já começou falando, explica um pouco, né, para esses pais quais são as atitudes que muitas das vezes acontecem dentro de casa. Então, por exemplo, em relação à música que se ouve, a costumes, a mãe lá passando uma maquiagem. Explica um pouquinho para os pais como lidar com essa parte. Ele sendo adulto, tendo a criança ali modelando, vendo tudo que ele escuta, tudo que ele faz. Então, explica essa fase aí para os pais. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a adultização mesmo, tá? A adultização, ela começa a ser vista na época medieval. É uma época em que não existia o ser criança. A criança nascia, ela não era cuidada pelos adultos, ela era vista como um adulto frágil, um adulto que não conseguia realizar coisas. Então, muitas crianças morriam, né? A gente entende que talvez aquelas que sobreviviam, porque elas não tinham cuidado nenhum, elas eram deixadas para elas se virarem.
Então, a gente acredita que, nos estudos, algumas amas de leite, algumas mães davam um certo cuidado, amamentavam, mas elas tinham que deixar a criança livre. Então, as crianças se vestiam como adultos e estavam sempre em ambientes onde estavam os adultos. Então, as conversas elas ouviam, elas participavam dos jogos, elas participavam da orgia, de tudo. Elas não viviam o ser criança. Isso não existia na época medieval. Quando a gente vai, então, para a época moderna, muda um pouquinho esse olhar. Aí a criança passa a ser criança até mais ou menos os 7 anos de idade. Eles esperam, então, que nasça todos os dentinhos. Aí eu acho que você entra melhor nesta parte. Então, a criança começa a ter um certo cuidado de vestimentas, de alimentação, até ela conseguir ter todos os dentinhos, e aí ela vai para a sociedade como um adulto pequeno. Só que ela vai para a sociedade como um adulto pequeno que não tem as mesmas capacidades. Então, ela não pode resolver todas as questões, ela não tem poder para as coisas, mas ela tem que se virar no meio da sociedade. Aí muda um pouquinho a questão da vestimenta delas, mas a partir dos 7 anos de idade, não. Ela vai se tornar um adulto pequeno. Quando a gente chega na contemporaneidade, as pessoas começam a olhar para a criança como criança e entender que é uma fase do desenvolvimento que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado diferente. E aí a gente vê, então, o tratamento diferente. A criança passa a ser criança, a ter o espaço de criança, a frequentar a escola de criança, se vestir como criança, se alimentar como criança, falar na época certa. E aí começa o tratamento que é o tratamento adequado. Criança precisa ser criança para ela ser um bom adulto, ela precisa viver esta fase. E aí a gente consegue fazer então essa diferenciação. Só que a gente voltou para a época medieval. Estamos num tempo em que a gente agora, por conta das redes sociais, a gente passa então a tratar a criança como adulto novamente. Porque a gente dá liberdade para os nossos filhos terem acesso a conteúdos de adulto. Então a criança deixa de querer ser criança e ela tem pressa para se tornar adulto. E os pais colaboram para isso. Então, acho importante a gente falar sobre a nossa época agora, que está voltando lá atrás. E aí a gente não consegue perceber o quanto que a gente está prejudicando, fazendo mal para as nossas crianças, porque elas estão perdendo esse lugar, essa fantasia, essa parte do desenvolvimento tão importante para o ser humano, e está voltando a ser um adulto pequeno. E com coisas assim, cada vez mais tóxicas também, né? Eu vejo que hoje a gente tem crianças, por mais que tenha classificação de faixa etária, isso não é respeitado nas redes sociais. Crianças com 6, 7 anos que já são portadoras de celular, e às vezes os pais falam, eu controlo esse acesso, mas a gente sabe que tem as propagandas, que tem aquele passar de tela e que é muito complicado. A partir do momento que você insere, e eu vejo também um movimento muito assim, porque todo mundo tem. Tá todo mundo usando a rede social. Como que eu vou colocar meu filho nessa bolha e ele não ter acesso à rede social? Outro movimento que eu vejo, Silvanice, que você pode falar um pouquinho, essas crianças que já crescem sendo expostas na rede social. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que faço story todo dia e de repente eu tenho um filho. E esses dias eu até escutei de uma pessoa famosa. Minha filha tem que aceitar, porque eu sou desse meio, essa é minha vida, então ela tá junto comigo. E aí você vê cada vez mais os filhos, né, de artistas, de pessoas, assim, que tá na internet mostrando muito da rotina dessas crianças, né? E aí eu fico pensando, até que ponto isso é saudável? A criança já crescer exposta com não só de mexer, mas também ter a própria imagem, né, divulgada dentro de um universo que a gente sabe que tem a parte da sexualidade, tem os pedófilos. Então, fala um pouquinho sobre isso.
Realmente, esse é um assunto bem importante da gente falar, porque assim, a criança, ela é vulnerável. E aí, quando essa criança se torna adulto ou se torna um adolescente e ela vai para o consultório, ela traz com ela traumas da infância. E a gente precisa explicar que, na infância, ela era vulnerável. E essa vulnerabilidade faz isso. A criança, ela não tem poder de fala e de decisão. Então, os pais decidem. Eu tenho um filho que é super extrovertido, ou uma filha que é super extrovertida, eu faço um videozinho dela, coloco na internet, nossa, e super viraliza. Então, eu começo a usar a imagem da minha filha na intenção de super viralizar mesmo, ganhar likes, ganhar seguidores e talvez essa criança ganhar trabalhos e propostas, e aí eu vou ganhar dinheiro em cima disso. E a criança ela faz porque os pais estão pedindo e ela faz. Mas será que ela quer estar neste lugar? Será que ela quer essa exposição? Porque não é porque ela é uma criança extrovertida que ela quer se expor. Uma coisa não está relacionada à outra, né? Mas ela está nesse espaço de vulnerabilidade, que ela é colocada nos lugares. Então, ela precisa fazer e ela vai fazer. Só que o pai, ele está pensando somente no lado que é importante e bom para ele, né? O pai, a mãe, enfim, o cuidador, que é essa questão de benefícios. Mas não pensa no outro lado. Essa criança está sendo exposta, essa criança, eles estão mostrando onde ela mora, onde ela estuda, os lugares que ela vai, o tipo de atividades que ela faz, e ela está correndo riscos. Porque atrás da tela existem muitos perigos, né? Muitas pessoas que são perigosas e que podem se aproveitar dessas informações para ir atrás desta criança. Então, eu acho que é um risco muito, muito grande. Que será que vale a pena para ter seguidores e likes na internet? Você é adulta, então você pode se expor. Você sabe os seus limites. Seu filho não. Sim. E as pessoas não respeitam, né? Na rede social eu vejo que as pessoas não respeitam, ali elas estão escondidas atrás de uma tela, então elas falam coisa absurda. A energia que chega é absurda. E a gente falando um pouquinho sobre isso, a gente vê esse movimento, né, das músicas que estão cada vez mais erotizadas, né? As crianças tendo acesso a objetos que não são da idade dela. Então, essa parte de maquiagem, de estímulo, né? Ai, vai usar salto, ai, que bonitinho, tá usando um salto. Ah, ela passou um batom. Quem nunca viu, né, uma menina lá, a mãe fotografando com a boca toda borrada de batom, e todo mundo dá risada e todo mundo acha bonito, né? Eu sempre falo que essa fase aí dos 2, 3 anos, tudo é lindo. Borrar batom é bonito, falar às vezes palavrão, tem pais que inclusive falam, olha o que ela falou, e dá risada. Aí quando chega nos 4, 5, 6 anos, aí tudo começa a ficar feio, né? Porque aí a sociedade começa a julgar, então você se preocupa muito mais do que os outros estão falando do seu filho do que realmente está acontecendo dentro da sua casa. Então fala um pouquinho como que fica a cabeça da criança que é exposta a essas coisas. Ju, em Recife foi feito um estudo há pouco tempo de crianças de 4 e 5 anos de idade. Com crianças de 4 e 5 anos de idade, eles colocavam opções para essas crianças, de coisas de criança, então um livrinho de historinha de criança, um brinquedo, enfim. Eles colocavam opções infantis e opções de coisas de adulto. Então, assim, um estojo de maquiagem, né? Uma chave de um carro, coisas de adulto para as crianças escolherem qual elas preferiam. E eles ficaram bem preocupados, porque 80% dos casos, de tudo que foi colocado, as crianças sempre preferiram os itens de adultos. E aí eles perguntavam para a criança, mas por que você preferiu esse ao invés do brinquedo? Ah, porque o brinquedo não tem graça. Esse aqui eu vou ficar igual a minha mãe.
Eu vou ficar bonita igual a minha mãe. Teve uma que eles colocaram um biquíni. Ela preferiu o biquíni. Por que o biquíni? Porque no biquíni, com o biquíni eu posso tirar uma foto e colocar no Instagram. Eu quero ter um Instagram. Da chave. Por que a chave? Porque o meu tio tem um carro muito bacana e eu quero ter um carro igual ao meu tio. Então, assim, as crianças, elas estão querendo ser como os adultos porque elas são incentivadas a isso. Minha avó me deu um estojinho de maquiagem. E o que sua mãe achou disso? Ela achou super bacana. E parece uma coisa bem natural mesmo, né? Tem uma garotinha, o que a gente vai comprar? A gente vai comprar uma maquiagem para ela, porque ela vai gostar. Hoje tem maquiagens feitas para criança que não vai dar alergia, né? Tem esmaltes feitos para criança. Parece que é algo... inofensivo, mas não é. Porque você está adultizando o seu filho. Ele está começando a pensar como um adulto, querer coisas de adulto e está deixando de lado essa parte infantil que é importante para o desenvolvimento dele. E isso vai se tornar transtornos de ansiedade, de depressão, enfim, no futuro. Com certeza. Desculpa. A infância, ela é aquele chão que o adulto sempre vai estar pisando, né? Então, muitas coisas que acontecem na infância vão ficar ali. E depois só muita terapia, né, Silvanice, para trabalhar. O problema é que uma das questões da terapia é que às vezes a gente consegue identificar isso, mas aquele adulto, aquilo está tão enraizado nele que ele tem dificuldade de se libertar, de ressignificar tudo isso e aí mudar de atitude, entende? E aí, depois que você desenvolve um transtorno, dependendo do transtorno, fica difícil, porque a vida é assim. É claro que tem transtornos que a gente trata, os sintomas eles diminuem bastante, mas existem alguns transtornos que você vai levar para a vida toda e vai te prejudicar em todas as relações, né? Na sua vida social. Então, a gente precisa olhar para os filhos com mais amor e com mais cuidado. A gente não pode deixar a época medieval voltar, onde a criança não era criança. E está acontecendo isso hoje, na nossa vida, nesses tempos, né, atuais. Eu falo que a nossa geração é a geração do ter. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou dar isso, eu vou trocar por isso. Então a gente até vê, né, no protocolo de remoção de chupeta aquela coisa, posso dar um presente? Posso? Então é sempre troca, acrescentando coisas ali, porque na verdade a gente sabe que tem um pouquinho da culpa materna, da culpa dos pais, da ausência, do trabalho, da correria, e aí, como não vou dar tela se eu não tenho tempo? Então a gente sabe que o assunto é muito mais profundo, né? Eu vi que recentemente saiu um estudo falando que os hormônios femininos, eles estão sendo acelerados pela erotização, pela coisa que é vista nas telas, e que as meninas estão menstruando, inclusive, cada vez mais cedo por causa desse estímulo. Então, a gente está falando sobre todos os pontos aí da infância, mas a gente sabe que essa parte da sexualidade é uma coisa complicada quando ela é colocada ali na infância, né? Desde a infância. Com certeza, porque se você você deixa a criança ter acesso a essa parte da sexualidade muito cedo, se ela vê, se ela presencia coisas, se ela vivencia coisas, ela vai ter essa parte sexual dela mais aflorada, mais rápido, com certeza. Eu acho que assim, um exemplo muito bacana pra gente é da atriz Megan Fox, que ela começou a fazer sucesso aí, eu acho que com 14, 15 anos de idade. Tem outros casos na mídia também, né? Mas o da Megan Fox eu acho interessante porque ela é uma moça linda, né? Assim, ela é uma beleza, é muito bonita. Então, assim, naquele filme Transformers, não sei se você assistiu,
ela é colocada numa cena que ela tá com o shortinho, mexendo no carro ali, e aí, assim, uma cena muito sexualizada. Então, ela começa os trabalhos dela neste mundo, assim, sendo vista desta forma, né? Então, começaram a sexualizar aquela garota que era uma adolescente vulnerável. E aí, o que aconteceu? Ela está com 30 e poucos anos fazendo vários procedimentos estéticos porque ela não consegue aceitar as mudanças da pele, do rosto, que ela vai ter no decorrer da vida, porque ela precisa continuar daquela forma. O filme Substância, que a gente encontra na Netflix, a protagonista é a Demi Moore, traz isso. Essa parte da garota que é sexualizada e que quando ela envelhece, a mesma pessoa que usou desta sexualização dela para ganhar muito dinheiro fala que ela não serve mais. Né? Então, quer dizer, uma mulher de 60 anos, lindíssima, não serve para aquele papel. E ela fica desesperada, porque antes ela estava tendo todos aqueles holofotes, o nome dela lá no chão, lá em Hollywood. De repente as pessoas estão pisando no nome dela. Quem ela é? Ela não é mais nada, porque ela envelheceu. E isso é muito complicado, porque assim, existe muita beleza no envelhecimento também. Exato. E por que a mulher tem que sofrer isso? E isso é colocado por essa sociedade machista. Sim. Que a beleza está em ser novinha. E aí as meninas passam a ser sexualizadas e vão em busca desses procedimentos, vão em busca dessa beleza, dessa perfeição que não existe. A ponto de não se reconhecerem sem maquiagem, né? Não consegue se reconhecer, não consegue se achar bonita, faz um procedimento, faz outro. E isso, o que me assusta é que está acontecendo cada vez mais cedo, né? E aí eu posso falar um pouquinho da minha área, né, de odontologia, essa coisa que é vendido como prevenção. Eu quero morrer com isso. Vamos fazer o botox preventivo. Vamos fazer... Aí você vai olhar, a menina tem 18 anos, 19 anos. Pois é, mas é prevenção. E assim, olha como que... Você acha que uma menina de 18, 19 anos, na flor da idade, está precisando já pensar no envelhecimento dela? Então, assim, é uma linha muito tênue. Claro que eu não estou falando que a gente não precisa se cuidar. Todos nós podemos se cuidar, fazer procedimentos que nos agradem, mas, assim, a questão é... O que você está escondendo atrás desse procedimento, né? Quem você é? O que eu vejo hoje é uma falta de identidade. São adolescentes totalmente perdidos, porque não sabem quem são. E essa construção começou na infância. E aí, para a gente falar melhor sobre isso, a gente tem um movimento contrário, né? Então, a gente falou da adultização. E agora a gente tem um movimento de infantilização. Antes a gente falava, né? Eu falava em consultas das chupetas emocionais. Porque o paciente tem aquela chupeta emocional, que ele se apega, às vezes um objeto que ele é apegado. Mas, Silvanice, literalmente nós temos adultos e um movimento que está crescendo de adultos que voltaram a usar a chupeta, né? Então, assim, no começo todo mundo dá risada, foi igual a história do bebê reborn, né? Começa a rir, que é isso? Nada a ver. Só que realmente está virando um mercado. Inclusive já estão fazendo a confecção, né? Sim. Dessas chupetas com strass, toda trabalhada. E, como sempre, nas redes sociais, isso daí já está viralizando de adultos voltando a usar a chupeta. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. O que é esse movimento? O que se esconde atrás desse movimento no qual um adulto tem que recorrer a um mecanismo que era usado na infância? Então, é a falta de autonomia, né? O que não foi dado para essa criança quando era pequena. Que é o que eu falo muito com os pais que super protegem os filhos, que colocam os filhos dentro de uma bolha. Né? A gente não dá autonomia para aquela criança e aí ela se sente
muito dependente desses pais. Então ela cresce um adolescente, um adulto dependente que não vai conseguir lidar com as frustrações, com os problemas da vida no mundo De aí adulto. fora de adulto. Exatamente. Então, quando ela se vê com algum problema que ela acha que não vai conseguir resolver, porque realmente ela é frágil, os pais fizeram isso com ela, né? Essa fragilidade toda, colocaram ela numa bolha. Ela, o que ela faz? Ela volta para aquele estado da infância, aonde ela usava a chupeta para se acalmar, e ali ela se sentia protegida. Então, hoje ela não vai ter, talvez, esse acolhimento dos pais. Porque esses mesmos pais que fazem isso, começam a cobrar. Mas vem cá, você não vai crescer nunca? Tá com 40 anos e não sai de casa. Não sai de dentro de casa, tá sempre dependendo de mim, mas esquece que lá atrás era o filhinho, a filhinha do papai, da mamãe, que era super protegido, né? Então, assim... Aí aqui a gente tem que trabalhar com esse adulto para ele entender isso e ele buscar forças sobrenaturais para ele poder começar a enfrentar as dificuldades da vida sem precisar usar uma chupeta, né? E aí é como a gente já falou uma vez, né, Ju? A questão da chupeta... existe esse adulto que realmente recorre a isso para tentar aliviar algo que está muito doloroso nele. E aí é um problema que precisa ser cuidado. Mas tem aqueles que se aproveitam. Porque eles estão... Isso. Assim como as pessoas que vão fazer esse instrumento mais bonito para alguém comprar. Ela vai ganhar. Então, assim, sempre atrás... daquele que está sofrendo alguma coisa, alguém vai tirar um benefício. Existe um mercado. Né? Existe um mercado e o mercado vai trabalhar em cima disso mesmo e vai jogar. Você quer ficar livre da sua ansiedade? Compra uma chupeta. Eu não sei nem se essas chupetas têm gosto de alguma coisa. Ou se é só um bico artificial que vai trazer essa sensação. Eles estão trazendo como se fosse um acessório, né? É um acessório e é muito complicado, né? A sociedade está muito doente. A verdade é essa. E a gente vê que a fragilidade, né, desse adulto, a fragilidade emocional. Enquanto eu vejo as pessoas rindo, tirando sarro, eu fico muito preocupada com o que vai ser realmente da próxima geração, porque, por um lado, a gente vê crianças muito protegidas, então é um bibelozinho, né? Não pode nada, senão vai quebrar. Aí vem a fase da rebeldia da adolescência, né? É aquela criança que a partir dos 8, 9 anos já manda a mãe e o pai calar a boca. E aí a gente vê um adulto que não sabe lidar com frustração, não sabe corresponder ao mercado de trabalho, não sabe se encaixar nesse mercado. Então, realmente, eu fico pensando o que serão dessas crianças, os novos adultos, com o passar desses anos. Aí você trouxe uma criança. É uma criança que é super protegida pelos pais quando ela é pequena. Ela fica dentro de uma bolha. É uma criança que dorme com os pais até determinadas... Isso aí é uma ferida no podcast. Dorme com os pais. Sim. Isso é mais comum do que a gente pensa, né, Silvanice? Aí os pais, o que eles fazem às vezes? Começam a dar coisas para satisfazer. Então, dá auxílios artificial... da unha artificial, dá aquela maquiagem cara, ou para os meninos também dá uma roupa diferente, aquelas correntes que os adolescentes e os adultos usam, os funkeiros, né? Enfim, começa a satisfazer a criança e aí ela cresce e se torna esse adulto. Você percebe que é uma sequência aí de comportamentos totalmente inadequados? E uma perda assim, o que eu percebo hoje, uma perda do senso de realidade, né? Eu não sei se você viu que tem um movimento hoje falando que você chamar seu pai de CLT é um xingamento, né? Então eles falam, os jovens falam, ai, seu pai que é CLT. Aí eu olho isso, eu falo, não é possível, porque
quantos por cento da nossa população são CLT, né? Então, assim, é uma perda de senso de realidade. Esses jovens, eles acham que mercado de trabalho que eles vão encontrar. Eles acham que todos vão estourar no TikTok, todos vão ganhar dinheiro assim. E aí é isso, você chega aos 18, 20 anos, você não ganha dinheiro, você faz um vídeo e não viraliza, e aí vem a frustração. Então, essa é uma geração muito confusa. E que realmente a gente precisa conversar, precisa chamar esses pais. Eu acho que eu e você, a gente tem um pouco dessa missão, você muito mais que eu, porque no consultório odontológico eu acabo observando os comportamentos. Não é só, vamos lá, abre a boca, estou fazendo o dentinho. Não, eu começo a olhar a criança desde o momento que ela entra na sala, né? Se ela rói unha, se ela é tímida, se ela é introvertida, se ela fala muito, enfim. E aí foi vendo todos esses comportamentos no consultório que eu comecei a perceber que os pais estão com dificuldade da remoção dos bicos artificiais. Então, a gente está falando de mamadeira, a gente está falando de chupeta, crianças que chupam o dedo. E aí, nessa conversa odontológica, explicando, né, quais são os malefícios para os dentes, para a arcada, para o músculo, para o osso, da criança usar chupeta, mamadeira, eu percebi que os pais não sabiam lidar com aquele imprevisto ali. Não, ele não quer tirar, e agora? Uhum. Ele não vai abandonar, e agora? E aí foi quando eu pensei na remoção do protocolo de 21 dias, né, aplicado, e comecei a aplicar esse protocolo dentro do consultório. Tive sucesso em alguns casos, mas eu fui percebendo que a pegada era mais emocional, né? E aí foi quando eu fiz o convite para a Silvanice para ela fazer parte desse protocolo de remoção de chupeta. Então, olha que ponto nós estamos chegando. Nós estamos falando de adultos que estão querendo voltar a ter o hábito de sucção da chupeta, e nós estamos tendo um protocolo para remoção do hábito das crianças, por todos os malefícios que a gente já conhece. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o protocolo para eles entenderem como que funciona. A gente faz essa abordagem, geralmente é no consultório, né? Eu conheço essa criança, e aí a gente conversa com esses pais, se eles estão dispostos, porque isso não é um passe de mágica, né? Uhum. Não vai ser um plim-plim. Os pais têm que estar dispostos a esses 21 dias. E fala um pouquinho sobre você nessa jornada aí dos 21 dias da remoção. Bom, o meu trabalho é um trabalho mais por trás dos bastidores, né? Eu dou a atenção para esses pais, para os cuidadores que vão vão estar neste processo com a criança na remoção, porque a gente percebe que existe a parte emocional da criança, mas principalmente dos pais e dos cuidadores na dificuldade da remoção. Então, eu vou estar sempre orientando, ajudando, acolhendo nesses 21 dias. E é super importante, né, Silvanice? Porque a gente vê a importância de acolher essa criança justamente para a gente não ter uma regressão futura, lá no futuro, né? A gente sabe que muitas das vezes era tirado de uma forma mais abrupta essa chupeta. E sim, quando a gente fala, é importante vocês saberem disso. Quando a gente fala de bebê, a gente tem que remover de forma radical. Porque o bebê tem confusão de bico. O bebê, ele não vai entender. Por que um dia eu tô usando chupeta, no outro eu não posso usar? Aí no outro minha mãe me dá a chupeta de novo, a mamadeira. Agora, quando a criança já tem esse intelecto, a partir dos 3, 4, 5 anos, a gente precisa tratar esse assunto de uma forma mais lúdica, a criança entendendo o processo dessa retirada, porque sim, pode-se gerar um trauma aí de tirar, enfim. Tem casos de crianças que às vezes vão para o hospital, fica com febre. Não que retirar a chupeta dê sintoma físico, mas leva a criança a um estresse emocional, né? E isso pode fazer baixar a imunidade e fazer essa criança ficar até doentinha, né? Então, é por isso que a gente tem esse cuidado e, principalmente, a Silvanice pode falar mais que eu. Em todos os casos que a gente tem atendido, a gente vê que a dificuldade sempre vai ser dos pais. A dificuldade maior é os pais entenderem e acolherem. A gente sempre fala nas nossas consultas sobre o divertidamente. A criança é uma caixinha. A
aquele cérebro tá em formação, é uma caixinha. E aí a gente tem a raiva, a gente tem o nojo, a gente tem a alegria, a gente tem a tristeza, a gente tem a frustração. E é importante as crianças terem acesso, né, Silvanite, a esses sentimentos. Com certeza, é porque necessário. Os pais querem o quê? Reprimir. Ah, não pode chorar. Ah, não pode sentir raiva. Não pode isso. Agora, como a gente sempre fala, quem é o adulto da situação? Né? Quem vai controlar aquela emoção? Então, é nítido que a criança pode sim manifestar algumas coisas durante esse processo, mas é nisso que a gente ajuda o adulto a trazer a consciência e controlar a situação. Exatamente. Quando que foi inserido, né, essa chupeta? Por que razão essa chupeta foi inserida? O ideal é que a criança não chupe chupeta. Sim. Né? O mundo ideal é que nenhuma criança tenha acesso a chupeta e mamadeira, tá? E aí eu tô falando como dentista, sabendo que o primeiro boom de expansão, de desenvolvimento dos ossos da face é a amamentação no aleitamento materno. Agora, quando ela foi inserida, por que ela foi inserida? Qual é a frequência, né, de uso? E principalmente como essa criança suga essa chupeta? Que necessidade emocional que ela tem nesse bico? Em quais momentos? Às vezes essa separação, né? Quando ela se separa da mãe ou do cuidador, e aí ela é uma forma que ela tem de aliviar aquele estresse, né? Uhum. Aquela ansiedade, aquele sentimento de estou sozinha. Então a chupeta vai fazer companhia para ela. Só que a questão o problema é que ela pode passar a ter um uso tão prolongado disso que é como um vício de qualquer outra coisa. Então você pensa no vício do cigarro, no vício da bebida, no vício da pornografia. É tudo igual, não vai ter diferença. Uhum. Então, para retirar, ela vai passar por um processo de abstinência. E esse processo de abstinência, às vezes, assusta os pais. Uhum. Porque tem muita irritabilidade, porque a criança tem comportamentos que os pais nunca presenciaram. Ela está em sofrimento. Está sendo retirado dela algo que faz parte dela já. Aquele objeto externo é como se ela internalizasse. E aí, para retirar, há sofrimento, sim. Não é em todos os casos, nem com todas as crianças, mas pode acontecer. Mas o que a gente sabe, né, Ju, é que nesses 21 dias a criança se torna protagonista da história. Sim. E é um trabalho tão bonito e tão lúdico que a criança consegue ir se libertando desse sofrimento. Sim. Se os pais tiverem força, se eles forem firmes, porque os pais estão ligados neste processo de dor muito profundamente, né? Porque se a criança sente dor, se a criança está sofrendo, o pai e a mãe vai sofrer também, junto. Então, eles também precisam estar firmes e decididos a passar por esta fase, que são só alguns dias. E depois é só alegria, né? E é o que a gente sempre fala, né? Quando os pais me procuram, hoje eu já tenho uma demanda de pais que me procuram exatamente para a remoção da chupeta, eu sempre converso com eles. Se não for agora, quando será? E, gente, a maternidade, a paternidade, ela é feita de desafios. Então, assim, é só um dos primeiros desafios que você vai passar com seu filho. Se você não conseguir transpassar esse primeiro desafio, quais outros também que você não vai conseguir? Então, a gente até fala, né, que o nosso protocolo, o mural, tudo que a gente aplica, né, de método, vai ajudar esses pais não só na chupeta, vai ajudar em toda a infância, como lidar com todas as questões aí da infância. E só para vocês terem uma ideia, quem faz a entrega dessa chupeta é a própria criança. Então, ela vem no consultório, passa comigo, e aí ela faz essa entrega simbólica da chupeta para a fada da chupeta, que vai levar embora. E é um momento super legal, que os pais se emocionam no consultório.
E essa criança nunca mais vai procurar chupeta, porque lá no intelecto dela a gente preparou para ela entender um processo como qualquer coisa que a gente vai perdendo durante o passar da nossa infância, da nossa adolescência. Então, sim, as crianças precisam aprender sobre frustração, sobre medo, sobre desapego. Tudo isso faz parte da infância. Né, e é muito bacana, porque é um trabalho curto, mas de muita profundidade. Porque, Exato. assim, a gente está trabalhando as emoções. Né? Exatamente. A gente está trabalhando as emoções dessa criança. Ela já começa a aprender que ela que vai ter frustrações na vida e ela precisa saber lidar com isso. Sim. Que ela vai passar por alguns momentos difíceis, mas que ela vai superar. Sim. Então, quanta coisa que a gente não consegue ensinar neste protocolo para os pais e para as crianças. O próprio momento de vacina. Que muitos pais têm dificuldade na parte da vacina, né? Conforme a criança vai crescendo, não sabe lidar. E aí, às vezes, a criança faz aquele showzinho ali para tomar a vacina. E os pais ficam com vergonha e não sabem como fazer. Então, é isso que eu tô falando. Na infância, são N desafios, né? Que os pais têm que aprender a lidar. E tem que ter o emocional muito fortalecido. Porque se o pai e a mãe, que são a base dessa criança, eles sentem medo, eles sentem vergonha... Eles sofrem, a criança, eu sempre falo isso, você é o espelho do seu filho. Se você tá no consultório odontológico e você tá chorando enquanto eu tô atendendo a criança, o que seu filho vai sentir? Ele vai falar, se meu pai que confia nessa pessoa tá desse jeito, exatamente. Imagina eu. O que vai acontecer comigo aqui agora? É isso mesmo. Então, os pais, eles são, sim, o espelho de força, de coragem. Olha, nós estamos com você, a gente vai dar conta, sim, desse processo, você é capaz e a gente consegue terminar aí lindamente. A gente está se encaminhando para o final, Silvanice. Você já é de casa, você já sabe que no final eu sempre peço para você fazer uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais, né, que querem evitar esses extremos que a gente falou, né? Então, proteger demais ou deixar ver demais. O pai tá ali naquele meio, o pai e a mãe, né? E eles estão aí nessa balança. Explica para eles como que eles podem levar melhor esse processo na criação dos seus filhos. Educar hoje tá muito difícil. A gente sabe, né? Que assim, com todas essas informações que a gente tem, com todas essas facilidades na internet, parece que ficou mais difícil da gente conseguir educar os filhos. Então, acho que é muito importante para você, papai, mamãe, buscar ajuda quando vocês perceberem que vocês não estão conseguindo dar conta. E tá tudo bem, não precisa sentir vergonha. Eu acho que é importante a gente buscar ajuda de quem entende mais do assunto, para que possam estar auxiliando vocês. Né? Para isso que existem profissionais aí que estudam só essas questões mesmo de parentalidade, para poder estar fazendo toda essa orientação com vocês. Então, vá em busca de orientação parental, que vocês vão ajudar os filhos de vocês a crescerem adolescentes e adultos saudáveis. Acho que é isso, né, Ju? A gente está num mundo... eu fico, assim, pensando nessa geração. É uma geração diferente, é uma geração com muita informação, é uma geração que nasce onde tudo que era proibido, que não podia na geração passada, hoje é muito natural, muito normal. Então, pensa numa flor. Essa geração é o núcleo ali, ela é o meio. Ela nasce, em volta dela, ela tem muita informação de coisas que para ela é tudo normal, mas que para as outras pessoas que estão ao redor, não é. Uhum. Então elas ficam perdidas mesmo. Então elas vão em busca do que é mais fácil e elas estão adoecendo por causa disso. Está dando muita ansiedade, muita depressão, muita insatisfação, muita tristeza. Então o pai precisa de ajuda para poder estar educando da melhor forma. É buscar o profissional adequado para isso. É o que eu sempre falo. Quando a gente respeita a infância, a gente forma adultos mais saudáveis, autônomos, e isso não quer dizer que a gente está abrindo mão do afeto,
né? E você que é uma expert, vocês perceberam, a Silvanice trabalha muito com a infância, tem a parte de suicidologia, que também é uma questão que começa muitas das vezes na infância e vai para a adolescência. Então, deixa seus contatos, quem quiser te acionar. É importante os pais estarem de olho também no comportamento dos filhos, né? Sim. Com certeza. Crianças a partir de 5 anos de idade já pensam em suicídio. Acho muito importante os pais se atentarem com relação a isso. Meu site é o www.ponto-e-psicologia.com.br. Eu tenho 2 Instagrams. O Instagram infantil é @silvanice_psi e o de suicídio é @psicóloga-silvanice. Acho que é isso. É isso. A gente vai deixar aí na descrição dos canais, do canal, todos os contatos dela. E é isso. Se vocês gostaram, se é um assunto importante, não esquece de curtir, comentar, porque eu tenho certeza que essa pauta de hoje vai mexer com todas as famílias. Até quem não é pai, quem não é mãe, mas tem um sobrinho, conhece um amigo que teve filho. Sim, é um assunto que a gente precisa debater cada vez mais e tentar achar aí um consenso para que as nossas crianças cresçam saudáveis e que os nossos adultos sejam funcionais. É isso que a gente deseja, que vocês tenham aprendido bastante aqui no episódio com a gente. Um beijo, gente, e até a próxima.